No ensino médio, nosso protagonista namorou uma colega nerd, tímida e quase invisível para a maioria. Um dia, sem explicações, ela desapareceu da sua vida, e os dois nunca mais se encontraram. Mas agora, anos depois, ela voltou. Só que não é mais a mesma garota quietinha de antes. Aquela nerd reservada deu lugar a alguém completamente diferente. A história começa em uma universidade, onde conhecemos nosso protagonista, Han Taizu, um estudante de 23 anos. Duas garotas se aproximam dele animadas, depois de ouvirem de uma amiga que ele é especialista em frequentar aulas no lugar dos outros sem nunca faltar. Elas pedem que ele faça isso por elas, mas em vez de responder de imediato, Taisu apenas mostra um panfleto de seu serviço de presença perfeita. No panfleto estão os preços, R$ 38 por presença em aula, R$ 380 por trabalhos, além de uma observação clara de que não substitui ninguém em provas, já que isso é ilegal. O lema de Taizu é simples: nada na vida é de graça. Surpresa, uma questiona o panfleto, enquanto a outra pergunta se ele realmente cobra por isso. Tranquilo, ele explica que cada presença custa R$ 38, mas, como é a primeira vez delas e vieram por indicação, vai dar um desconto. As duas aceitam e agradecem. Dizem que vão contar com ele. Taizu se despede chamando-as de clientes. Nesse instante, dois amigos chegam por trás, elogiando sua esperteza e comentando que ele realmente tem talento para negócios. Animados, pedem uma ajudinha também. Não desperdiçando a oportunidade, Taizu ergue o panfleto. Os dois reclamam na hora que nem desconto recebem, mesmo sendo parceiros de longa data. Mais tarde, na sala de aula, enquanto o professor faz a chamada, Taizu pensa nas contas do mês e responde pelos colegas de forma natural, cobrindo a ausência deles sem dificuldade. E por incrível que pareça, o professor não percebe nada. Assim que a aula termina, Taizu desaparece. Os amigos, em tom de brincadeira, comentam se ele não estaria correndo para encontrar uma namorada. Logo depois, caem na risada, dizendo que é bem mais provável estar ocupado com algum bico. Afinal, ele é tão mão de vaca que, se alguém o agarrasse pela gola da camisa, ainda seria capaz de cobrar 3 meses de aluguel. Um deles garante que se um dia Taizu começar a namorar, vai dançar breakdance pelado e postar no YouTube. A narração volta para o protagonista. Enquanto cumpre seus trabalhos, ele reflete que, para universitários sem apoio dos pais, cada minuto conta. A sobrevivência depende de saber tratar o tempo como investimento. Em casa, confere o preço do ouro no jogo e percebe que havia subido. Depois olha o celular e nota que sua aula no dia seguinte só começa às 11 horas. Calcula que, se dormir apenas 4 horas, ainda poderá jogar até às 7. Se conseguir farmar cerca de 1,5 bilhões de ouro por hora, terá um ótimo retorno. De toda a sua rotina, o que mais valoriza é o tempo no jogo. Não exige esforço físico, pode jogar sempre que está livre, e em dias mais tranquilos, até faz trabalhos enquanto farma. Assistir a tela explodindo é estranhamente satisfatório. Outros jogadores se reúnem ao redor, surpresos com sua performance. Percebem que ele nunca gastou dinheiro real, e mesmo assim consegue causar danos absurdos. Jogadores como ele são conhecidos como farmers, aqueles que vendem ouro sem investir um centavo. É nesse momento que outro jogador aparece arrumando confusão. Seu bobão, você tem um parafuso solto, ou o quê? Quem disse que podia caçar no terreno da guilda? Vai embora enquanto ainda estou falando gentilmente, antes que eu te deixe tão feio que sua mãe implore para te devolver pro hospital. Taizu taca o foda-se e mata o bicho com um único hit. O cara fica ainda mais irritado, solta um monte de xingamentos e até ameaça encontrá-lo na vida real para espancá-lo. A cena então corta para a delegacia. Taizu havia registrado uma queixa contra o jogador abusivo. Lá, descobrem que na verdade o tal jogador era uma jovem. Irritada, ela insiste ao policial que não foi quem começou a briga, apenas reagiu porque foi provocada primeiro, e não entende porque só ela tem que levar esporro. Nesse momento, Taizu chega ao local. O policial o reconhece e apresenta a garota como a dona do ID Fallen Power Angel, cujo nome verdadeiro é Shamia. Assim que trocam olhares, os dois congelam. Animada, ela mal acredita que seja realmente Taizu. Já o protagonista, por outro lado, tenta lembrar quem ela é. O policial, percebendo a reação, pergunta se já se conheciam. Sem hesitar, Mia confirma. Ele é meu ex-namorado, por enquanto. Taizu reflete em silêncio, reconhecendo que a garota diante dele era de fato sua ex, de 5 anos atrás. Tinham a mesma idade, estudaram na mesma escola e até compartilharam a mesma sala. Na época, em vez de chamar atenção, Mia era tímida e quase invisível. Passava os dias sozinha no canto, sempre lendo. Ainda assim, certo dia, ele se aproximou dela, deixando um bilhete em sua mesa para encontrá-lo na biblioteca. Antes de sair, acenou e disse: "Até mais tarde." Ela o observou por um instante, incapaz de esconder a felicidade. A maior parte das lembranças de Taizu sobre ela já havia se apagado com o tempo, exceto uma, o dia em que terminaram. Foi em 27 de setembro, no 2º ano do ensino médio, quando a família dela se mudou repentinamente durante a noite. Ao segui-la para fora da delegacia, essa memória voltou. Naquele mesmo dia, eles haviam prometido se encontrar. Ele ainda se pergunta por que ela partiu sem dizer nada. Chega a pensar em perguntar, mas Mia está irritada com toda aquela situação absurda. Afinal, depois de tantos anos sem se verem, a primeira coisa que ele faz é tacar uma multa de 100 mil won na cara dela, sem nem hesitar. Taizu guarda a pergunta, achando que não era o momento certo. Em vez disso, a observa em silêncio, questionando se aquela era mesmo a mesma Mia que um dia conheceu.
A princípio pensou que fosse apenas alguém com o mesmo nome, mas tinha certeza, era ela. Se perguntava como uma pessoa podia mudar tanto em tão poucos anos. Ela meio que parece uma delinquente agora. É comum as pessoas mudarem com o tempo, mas Mia parecia quase irreconhecível. Não era só a aparência, sua aura havia se transformado por completo. Aquela não era mais a garota tímida que ele lembrava, era como encarar alguém totalmente diferente. De repente, Mia se vira e o confronta. Pergunta por que ele está a seguindo e ironiza, questionando se estaria se sentindo culpado por cobrar dinheiro só por alguns insultos em um jogo. Lembra que eles já se conheciam e acreditava que ele levaria aquilo numa boa se usasse o cartão de velha amiga. Mas em vez disso ele pediu compensação, 100 mil numa lapada só. Não consegue acreditar que o idiota à sua frente seja o mesmo que um dia foi seu ex. Taisu se pergunta desde quando ela ficou tão falante. Mia insiste, querendo saber se ele vai se desculpar agora. Com calma, ele diz que não estava seguindo, só era o caminho de sua casa. Mia comenta que, mesmo tendo se desculpado, jamais perdoará a má conduta dele no jogo. Eu tô te mandando a real aqui. Você só tá se safando tranquilamente porque foi comigo que você esbarrou. Com calma, o protagonista pede que ela deixe o remorso de lado e ameaça voltar à delegacia, lembrando-a de que havia dado desconto. Reduziu a multa de 100 mil won para apenas 10 mil, justamente porque a conhecia. Ressalta que poderia muito bem restabelecer o valor original. Ao ouvir isso, Mia se irrita. Tenta a expressão de cachorrinho abandonado e admite que nem sequer tem 10 mil won no momento. Pede que ele deixe passar só dessa vez, mas ele recusa na hora, insistindo que receberá o valor. Sem saída, ela cede. Concorda em pagar e ainda acrescenta que, mesmo ele vindo de uma família rica, continua sendo um verdadeiro mão de vaca. Você vai acabar podre de rico. De repente, Taisu a chama e pergunta como ela esteve durante todo esse tempo. Mia congela, surpresa com a pergunta. Ele percebe sua reação e quer saber o motivo. Ela explica que é porque ele mudou muito. Antes, nunca se importava com os outros, e agora, do nada, estava perguntando sobre ela. Em seguida, responde que nada aconteceu. Nada que vale a pena ser mencionado. Conclui que isso não importa, já que não irão mais se ver. Desde que eu pague a quantia dentro do prazo, estará tudo certo. Então não vamos nos meter na vida um do outro. Assim como até agora, não vamos nos importar, nem pensar um no outro. Apenas viva como se nós nunca tivéssemos existido. Ela se despede e vai embora. Observando-o a partir, Taisu não acredita que sua ex-namorada tenha dito só aquilo após o reencontro. Pergunta a si mesmo se era realmente tudo o que ela tinha a dizer depois de tanto tempo. Lembra que foi ela quem desapareceu sem dar nenhuma explicação e que, por direito, ele é quem deveria estar com raiva. Admite que a cobrança da multa não foi por necessidade de dinheiro, mas apenas uma desculpa para mantê-la por perto um pouco mais, já que nunca foi bom com palavras. Ao se virar, comenta: "Eu acho que nós realmente nunca mais vamos nos ver." Um mês depois, na Universidade Seohan, Taisu e Mia cruzam caminhos novamente. Ela era uma caloura, recém-chegada. Desconcertada, Mia apenas murmura: "De novo." A cena então avança. Em seu apartamento, Taisu observa pela janela enquanto um caminhão de mudanças estaciona. Uma família estava se mudando para uma das casas próximas. Ele pensa consigo mesmo como era impressionante alguém conseguir um lugar assim naquela época, comparando a um item de classe S. Já tinham se passado 4 dias desde o início do semestre, e seu apartamento era o único a 5 minutos do campus. E o melhor, era barato. Embora fosse um pouco antigo, a proximidade da universidade o tornava extremamente raro, quase impossível de encontrar disponível. Taisu recorda que a maioria dos moradores daquela área eram estudantes da mesma universidade. Se pergunta se Mia vai e volta todos os dias da universidade. Recorda ainda o encontro inesperado do dia anterior e de como aconteceu. Mia havia sido chamada para a sala de transmissões. Quando a viu ali, ele congelou em choque, sem entender por que ela estava ali. Mia também não acreditou e chegou à conclusão de que ele a estava perseguindo, chamando-o de nojento. Chegou até a ligar para a polícia, dizendo que havia um homem suspeito por perto. Surpreso com a reação, Taisu deu um leve peteleco em sua cabeça e mandou que parasse. Logo explicou que também era estudante dali. Os olhos de Mia se arregalaram ao perceber que ele estudava na mesma universidade, e ainda mais quando soube que era do departamento de mídia e comunicação. Nem o próprio protagonista estava acreditando na passada de mão do roteirista. Estavam no mesmo departamento, e ela é sua caloura. Com frieza, Mia o relembrou o que já havia dito, que seria melhor para ambos agirem como estranhos e cuidarem da própria vida. Sem mais uma palavra, virou as costas e foi embora, deixando Taisu confuso, sem entender por que ela estava tão irritada. Enquanto se questionava sobre aquelas ações, Taisu balançou a cabeça, tentando esquecer. Repetiu para si mesmo que não importava mais, afinal havia prometido não se prender ao passado. Não passava de sentimentos que sobraram. Mesmo assim, a dúvida não o deixou em paz. E se a pessoa que estava se mudando para o apartamento ao lado fosse ela? Rapidamente afastou o pensamento. Impossível. Nesse instante, a campainha tocou. Ao abrir a porta, sua nova vizinha o cumprimentou. Diante dele, estava a maluca com um prato de bolo nas mãos e um sorriso caloroso. Animada, falou que havia acabado de se mudar para o apartamento vizinho e esperava que pudessem se dar bem. Quando estava para entregar o bolo, percebeu. Taisu ficou sem reação. Já Mia tacou o bolo na cara dele. "O quê? É sério. Por que você está aqui de novo?"
Não me diga que você é realmente um stalker? Calmo, Taisu rebateu, lembrando que era ela quem estava diante da porta dele. Desconfiada, Mia perguntou se o apartamento não pertencia a algum amigo. Ele respondeu que era sua casa. Logo ela quis saber se ele planejava se mudar em breve. A resposta foi simples: não. Ouvindo isso, Mia ficou visivelmente frustrada, culpando-se por ter assinado o contrato tão rápido, só porque o apartamento era barato e perto da faculdade. Era para ter verificado antes. Bem, mas já que é assim, vamos só não incomodar um ao outro, senhor vizinho. Vamos agir como se não existíssemos, entendeu? Taisu a observou pensativo e concordou, chamando-a de senhora. Do nada, Mia pegou um extintor. Seu ódio subiu ao ouvir a palavra senhora. Eu ouvi algo que não devia. A visão do cilindro deixou Taisu desconfortável. Ele tentou fechar a porta. Mia travou com o pé, impedindo o movimento. Ele retrucou que foi ela quem primeiro o chamou de senhor. Com o extintor no ombro, Mia insistiu que ele abrisse a porta para terem uma conversinha civilizada sobre aquilo. Irritado, Taisu rebateu que, sendo da mesma idade, ela era tão velha quanto ele. Ainda não refletiu, né? Se você abrir agora, eu só vou te matar mais rápido. Enquanto a confusão rolava, Taisu lembrou do passado. O lugar onde mais havia era na biblioteca, sempre à tarde. Aquele horário também era o seu preferido. Voltando ao presente, não conseguia entender por que ela havia mudado tanto. Sério. O que aconteceu durante esses anos para ela me olhar como se quisesse me matar? Será que fiz algo de errado antes? Não que eu me lembre. Foi ela quem fez a promessa e não apareceu. Algum tempo depois, a campainha tocou novamente, interrompendo seus pensamentos. Curioso, ele olhou pela câmera e viu Mia mais uma vez na porta. Abriu e encarou. O que foi agora, moça do 302? Não era para fingir que não nos conhecemos? Dessa vez Mia estava encharcada. Com as roupas completamente molhadas, perguntou se ele sabia lidar com encanamentos. O andar inteiro havia alagado por causa de um vazamento em seu apartamento. Taisu, surpreso, foi checar e concluiu que parecia ser um cano estourado pelo frio, aconselhando-a a ligar para o proprietário. Mia suspirou, frustrada, dizendo que já havia tentado, mas o senhorio não atendia. Reclamou que, se soubesse que isso aconteceria, teria gasto mais em um lugar melhor. Por que diabos isso está acontecendo? Logo no meu primeiro dia aqui. Ao vê-la tremendo, Taisu se lembrou de uma cena antiga, quando Mia também passava frio. Ficou encarando sem perceber, até que ela notou e perguntou: por que você está me encarando? Constrangido, Taisu desviou os olhos e negou rápido, mas ela tinha certeza de que o pegou no flagra. Notando as roupas molhadas, sacou tudo. Não acredito. Você estava pensando besteira em um momento como esse? Taisu negou com firmeza. Sabia do que ela estava falando, mas jurou que não era isso. Mia o pressionou, exigindo que dissesse o que era então. Sem saída, ficou sério, pensando em admitir que só estava preocupado, mas como não era bom com palavras, a puxou pela gola e ordenou que entrasse, que lhe daria algo para se secar. Estranhando, Mia hesitou, até que ele explicou que, se continuasse daquele jeito, acabaria pegando um resfriado. Em vez de aceitar a preocupação, Mia pegou um esfregador e começou a bater nele, gritando que podia muito bem ficar no próprio quarto. Taisu recuou com dor, pedindo que não balançasse aquilo, pois era perigoso. Ainda assim, ela continuou batendo até se cansar. Com um suspiro, admitiu estar grata pela ajuda, mas deixou claro que não queria ficar devendo nada. Mandou que não se intrometesse e entrou em seu quarto, dizendo para ele ir dormir se não quisesse estragar o fim de semana. Taisu insistiu, perguntando se ela realmente ficaria bem. Comentou que depois de fecharem o encanamento, o aquecedor também iria para o ralo. Mia começou a tremer como um nordestino no Polo Norte e retrucou que não era nada demais, era apenas o inverno. Observando-a, Taisu murmurou que ela era realmente cabeça dura. Não desperdiçou a chance e ofereceu uma saída, 1000 won por hora. Mia arqueou a sobrancelha, sem entender. Ele explicou: esse é o custo para se aquecer no meu quarto. Se você pagar, então não é como se me devesse nada, certo? 1000 won por hora. Na verdade, é um preço bem razoável, eu acho. E aí, aceita? Mia pensou um pouco e pediu para adicionar uma condição. A cena então muda. Agora, Taisu estava do lado de fora do próprio apartamento, questionando se aquilo era mesmo certo. Sua intenção inicial era apenas deixá-la se secar e se aquecer até o proprietário resolver o problema. Mas no fim, Mia acabou oferecendo 3000 won extras para usar o chuveiro. Ela não está sendo indefesa demais de repente. Há pouco tempo estava tão cautelosa. Mais importante, o que é esse sentimento no meu peito? Felicidade? Não, isso não é positivo. É como se eu tivesse esquecido algo realmente importante. De repente, seus dois amigos aparecem carregando bebidas. E então lembra, era isso que havia esquecido. Tinha marcado esse encontro com eles. Enquanto os dois perguntavam o que ele estava fazendo do lado de fora, naquele frio, Taisu questionou por que tinham chegado tão cedo. O tom rapidamente ficou sentimental quando explicaram que correram até lá assim que souberam que o hotel de Taisu havia sido inundado. Chamavam aquele lugar de guardião das últimas noites, o ponto de encontro favorito deles, já que podiam beber sem limites. Confessaram que estavam com medo de não poder mais usá-lo. Nesse momento, um deles notou a água escorrendo do quarto vizinho. O que não sabiam era que a inundação vinha do apartamento ao lado. Segundo uma garota chamada Hayun, a certeza era de que o problema estava no quarto do protagonista. O outro completou, dizendo que ela estava especialmente preocupada, e foi por isso que decidiram verificar.
Ao ouvir aquilo e lembrar que o quarto de Mia ficava bem ao lado do seu, Taisu entrou em pânico. Imaginou o que aconteceria se os colegas entrassem e dessem de cara com ela. Descobrir que a vizinha estava em seu quarto inevitavelmente causaria problemas. Eles iriam encher o saco. Para evitar isso, sugeriu que fossem beber fora. Comentou que o apartamento estava uma bagunça por causa do vazamento, e por isso, ele mesmo pagaria a rodada. Os colegas ficaram sem acreditar. Um perguntou se ele tinha batido a cabeça. O outro questionou se aquele realmente era o Taisu, o mesmo cara conhecido por cobrar até as sobras do lanche, agora se oferecendo para pagar a conta. Logo começaram a atormentá-lo, puxando suas bochechas. Um comentou que precisavam levá-lo ao hospital antes que fosse tarde, enquanto o outro brincou que talvez aquele nem fosse o verdadeiro Taisu, mas um impostor, quem sabe até um alienígena. Irritado, Taisu perguntou se iam ou não. Os colegas, claro, aceitaram imediatamente, dizendo que, se ele estava pagando, não havia motivo para recusar. Talvez nunca mais tivessem outra chance de ouvir tais palavras dele. Aliviado, achou que o problema estava resolvido. Pensou em apenas dizer que terminaria a limpeza rápido e sairia em seguida, dando tempo para Mia escapar. Porém, antes que pudesse agir, Mia saiu do quarto, avisando que havia terminado o banho e perguntando quem eram os dois. Os colegas não acreditaram. Uma garota tão linda saindo do quarto dele logo após tomar banho. Na mesma hora, começaram a espancá-lo, perguntando quem era aquela garota e o que estava fazendo ali. Por acaso está levando uma garota tão inocente para o mau caminho? Sem escapatória, Taisu colocou a mão sobre o ombro de Mia e afirmou que ela era sua irmã mais nova, sua irmã de verdade. Mia ficou maluca com a mentira repentina. Já os colegas não acreditaram de jeito nenhum, gritando que não havia a mínima chance de uma garota tão bonita e elegante ter o mesmo sangue de alguém tão desleixado quanto ele. Taisu achou as palavras um tanto pesadas. Mia sussurrou questionando aquela história de irmã, mas ele a silenciou, pedindo que se não quisesse arrumar mais problemas, deveria colaborar. Explicou que aqueles eram seus colegas de classe. Em outras palavras, eram os veteranos dela, do mesmo departamento. Rápida, Mia entrou no papel. Eu sou a irmãzinha dele. Seu jeitinho fofo fez com que os gados se derretessem imediatamente. De repente, uma batida ecoou da parede e outra garota surgiu. É isso mesmo que eu ouvi? Mas então, por que eu nunca ouvi sobre isso até agora? Conheço meu querido Taisu há mais de 10 anos, e essa é a primeira vez que ouço sobre ele ter uma irmã. Então qual é a relação entre vocês dois? Essa é Hayun, de 21 anos, da cidade natal de Taizu, uma caloura que estava apaixonada pelo protagonista havia mais de 10 anos. Já na manhã seguinte, na universidade, Hayun encarou Taisu com perguntas diretas. Queria saber se ele estava falando sério, se tinha mesmo inventado aquela história de que Mia era sua irmã apenas para encobrir a situação. Taizu respondeu com calma, garantindo que era a verdade. Hayun insistiu, perguntando se realmente nada havia acontecido entre eles. Ele repetiu que não, nada tinha acontecido. Por perto, alguns alunos cochichavam, especulando se os dois estavam ficando ou até mesmo namorando. A mente de Taisu, no entanto, voltou ao dia anterior e ao incidente do cano estourado. Por sorte, o proprietário apareceu pouco depois e conseguiu acalmar as coisas. Enquanto caminhavam, Hayun respirou fundo e lembrou a si mesma que Taisu não era do tipo que mentia para ela. Não entendia totalmente a situação, mas como era ele, decidiu acreditar. Comentou que se fosse com aqueles dois amigos dele, talvez tivesse duvidado, mas com Taisu era diferente, afinal, não o conhecia de apenas 2 dias. Hayun não era apenas uma colega de universidade, era amiga de infância do protagonista, alguém que já o conhecia há mais de 10 anos. Ela é a caçula de uma família com 3 irmãos e uma irmã, todos ligados a uma grande academia de taekwondo no bairro. Nasceu com talento e instinto para lutar. Apesar de ser baixinha, já no 5º ano era uma lenda local, famosa por inúmeras brigas épicas. Os moradores até lhe deram um apelido, a Chihuahua Louca. Enquanto seguiam até a sala do conselho estudantil, Hayun retomou o assunto e perguntou se aquela garota era mesmo a Mia. Taizu franziu a testa e questionou por que ela queria saber. Hayun explicou que Mia havia mudado demais. O corpo, a aura adulta que carregava, era difícil acreditar que fosse a mesma pessoa. O protagonista comentou que talvez ela apenas tivesse amadurecido, afinal, na época ainda estava em fase de crescimento. Hayun não se convenceu, reforçou que aquilo ainda não explicava nada. Mesmo que se parecesse e soasse um pouco como antes, era como encarar alguém completamente diferente. Deixou o assunto de lado e levantou a verdadeira preocupação. Por que Mia desapareceu sem dar explicações e só agora resolveu aparecer? Comentou ainda que Taisu sofreu um pouco com o sumiço dela. Nesse instante, outra garota surgiu e perguntou quem era que tinha desaparecido sem avisar. Assustada, Hayun se apressou em cumprimentá-la. Essa era Song Hye-soo, 24 anos, presidente do Conselho Estudantil de Administração Pública e veterana do protagonista. Com um bom dia, agradeceu aos dois por ajudarem tão cedo, mesmo sem fazerem parte do conselho. Explicou que estavam desfalcados por causa da preparação da viagem que aconteceria no dia seguinte. Animada, Hayun respondeu que não tinha problema, que era forte. Em seguida, Hye-soo olhou para Taisu e perguntou se ele estava bem, se não estava ocupado demais com os trabalhos de meio período. Nosso guerreiro, animadíssimo, respondeu que não havia problema algum. Tinha largado todos os trabalhos daquele dia só para arrumar tempo. Surpresa, ela perguntou se ele estava mesmo disposto a ir tão longe.
Taizu a tranquilizou, dizendo que não precisava se preocupar, pois havia conseguido uma renda extra recentemente. Ela sorriu, comentando que aquilo era um alívio. O gado só esperava ela dar a ordem, que faria qualquer coisa. Observando a cena, Haiyun fez bico. Ele só é assim na frente dela. Enquanto ajudava Hezu a organizar as coisas, Taizu admitiu em pensamento o óbvio. Gostava de sua veterana, apenas um ano mais velha. Era dela que gostava agora. Mas claro, isso precisava continuar em segredo. Nesse momento, seus amigos apareceram, cutucando suas bochechas e rindo. Disseram como era estranho vê-lo largar seus bicos só para ajudar alguém, afinal, ele sempre afirmava que não fazia nada de graça. Taizu pensou que aqueles dois jamais poderiam descobrir sua queda por Hezu. Até Yonga comentar: "Nós sabemos de tudo, cara. É por causa de uma garota, não é?" Taizu tremeu na base, mas por sorte ele estava falando das novatas daquele ano. Umas beldades. Tanto a aparência quanto as origens delas estavam em outro nível. Entre todas, a que mais chamou a atenção foi Mia, justamente a que havia aparecido ontem na casa do protagonista. Yonga ainda completou, cheio de confiança, que ela seria sua futura esposa. De repente, alguém surgiu e puxou os dois para trás. Era a Chihuahua louca, que mandou que voltassem a trabalhar. Apavorados, obedeceram sem discutir. Quando terminaram, Hezu agradeceu a todos e informou que as tarefas estavam concluídas. Orientou os membros do conselho a estarem no portão às 7 horas da manhã e os demais às 8 horas. Por fim, chamou a atenção de Taizu e Haiyun. Muito obrigada aos dois por ajudarem hoje, mesmo sem fazerem parte do conselho. Depois que a viagem de estudos acabar, as bebidas são por minha conta. Então é melhor você não faltar, entendeu? Corado, Taizu respondeu de imediato que, mesmo que sofresse um acidente, daria um jeito de aparecer correndo. Haiyun, assistindo, ficou incomodada com todo aquele exagero. Hezu apenas sorriu de leve e pediu que não levasse tão a sério. Mais tarde, Taizu voltou para seu apartamento. Enquanto destrancava a porta, pensou em Mia e admitiu estar um pouco mexido com a volta dela. Ainda assim, sua mente permanecia em sua veterana. Para ele, ela era incrível. Mesmo com Mia de volta, sua atenção estava voltada apenas para Hezu. Nesse instante, Mia surgiu no corredor. Os dois congelaram ao se ver. Ele notou a quantidade absurda de lanches que ela carregava e comentou, sem pensar, que se comesse tudo aquilo acabaria engordando. Mia ficou envergonhada e retrucou, dizendo que podia comer o que quisesse. Explicou que não tinha comprado tudo só para ela. A comida também era para a viagem de ônibus do dia seguinte. Estava planejando compartilhar. Taizu zombou, chamando-a de criancinha, e lembrou que os lanches da viagem já tinham sido comprados com o dinheiro do clube. Surpresa, Mia pediu que ele esperasse e perguntou se também iria à viagem. Ele confirmou. Quando ela repetiu a pergunta, ele reafirmou. Irritada, Mia elevou o tom e pediu que ele não fosse, dizendo que não queria que estragasse sua experiência. Argumentou que, como veterano, ele já tinha participado muitas vezes e poderia faltar uma. Para ela, como caloura, era a primeira vez e queria ao menos ter isso. Taizu se aproximou e, aproveitando o encontro repentino, quis perguntar: "O que exatamente te irrita tanto assim? O que foi que eu fiz de tão errado? Não foi você quem errou? Olha, se você está brava comigo, tudo bem, mas pelo menos deixa eu saber o motivo." Mia afastou a mão dele e o encarou friamente. "Você está certo, eu fui a culpada. Então, eu te disse, não haja como se me conhecesse." Em seguida, virou as costas e foi embora. Taizu tentou impedi-la, mas ela partiu sem responder. Sozinho, pensou, frustrado, em como sempre acabavam daquele jeito quando se encontravam. A cena então avança. Chega o dia da viagem. Hezu explicou que, como muitos decidiram participar de última hora, não havia mais lugares no ônibus. Por isso, os dois teriam que ir de carro com ela. Os dois se encararam, com expressões de poucos amigos. Enquanto isso, dentro do ônibus, os alunos já estavam acomodados. Haiyun se sentou inquieta, até que uma amiga perguntou o que havia. Ela desconversou dizendo que não era nada. Mas a amiga insistiu, brincando se não era porque não podia ver o marido, se referindo a Taizu. Ao ouvir o nome dele, Haiyun corou intensamente, e toda fofinha não conseguiu esconder o constrangimento. A amiga riu, certa de que ela só falava aquilo porque o conhecia havia muito tempo, né? Em seguida comentou que se realmente estivesse esperando por Taizu, ele viria no carro da veterana. Nada animada, Haiyun entendeu. Porém, para piorar, a amiga ainda acrescentou: "Acho que mais uma caloura também ia. Se não me engano, o nome dela era Mia." No estacionamento, os três se preparavam para partir. Antes de sair, Hezu confirmou se os dois estavam prontos e se não haviam esquecido nada. Mia garantiu que estava tudo certo. Taizu também confirmou. Ao notar o capacete na cabeça dele, Mia estranhou, o chamando de veterano. Taizu explicou que era por segurança e ainda ofereceu outro para ela. A vida é preciosa, sabe? Mia o encarou, um pouco assustada, perguntando por que precisariam de capacetes para andar de carro. Não era como se fosse um carrinho de bate-bate. Tremendo, ele respondeu que se fosse apenas um carrinho de bate-bate, aí sim não precisaria. O comentário só a deixou mais confusa. Logo Hezu deu a partida, e a velocidade fez Mia entrar em desespero. Quando chegaram ao destino, ela desabou em um banco. Só o cadáver,
Virando-se para Taizu, perguntou se ainda estava viva. Ele apenas lhe estendeu uma lata de café e quis saber por que estava pegando um solzinho ali fora. Mia suspirou e respondeu que tinha certeza de que o ceifador tinha acabado de vir buscá-la. Ele comentou que agora ela entendia por que todo mundo correu para o ônibus. Todos acima do primeiro ano já sabiam como a veterana dirigia. Mia, porém, disse que o que mais a intrigava era o fato de ela dirigir como piloto de Fórmula 1 e, mesmo assim, o carro não ter nenhum arranhão. Na sequência, voltou a encarar Taisu e quis saber o que havia com ele desde mais cedo e por que estava entregando café. Ele explicou que quem tinha comprado era Resu, não ele. Mia desconfiou e pediu que agradecesse a ela, dizendo que não gostava de café. Taizu ficou em dúvida, questionando se ela realmente não gostava. Nesse instante, uma lembrança lhe veio à mente. A Mia do passado virando o café que ele havia entregado. No presente, comentou que era estranho, jurava lembrar que ela gostava, relembrando como costumavam beber juntos no parque. Mia o interrompeu, sugerindo que talvez ele a estivesse confundindo com outra pessoa. Acrescentou que talvez realmente tivesse gostado no passado, mas não se lembrava bem dessas histórias antigas. Então se levantou do banco, o encarando com seriedade. Me desculpe, mas eu realmente não quero ficar presa nessas memórias inúteis do passado, sabe? Então, será que podemos agir como estranhos? Você sabe melhor do que ninguém como as coisas eram difíceis para mim naquela época. Mas quando eu vejo você, todas essas lembranças continuam voltando, e isso me deixa louca. Ainda assim, de um jeito ou de outro, acabamos nos encontrando de novo. Estamos na mesma universidade, no mesmo departamento, e até somos vizinhos. É por isso que não vou pedir para você agir como se eu fosse uma desconhecida. No entanto, senhor veterano, estou pedindo, por favor, me trate como alguém comum. Apenas me trate como sua caloura, e eu pedirei desculpas por todas as coisas ruins que disse até agora. Depois disso, ela se virou e foi embora, deixando Taisu sozinho com as próprias ideias. Ele permaneceu sentado em silêncio, sentindo o peso das palavras dela. Reconheceu para si mesmo. Aquilo tinha sido uma rejeição clara, a mais educada e, ao mesmo tempo, a mais definitiva que já havia experimentado. A Mia que conheceu não existia mais. Questionou por que, então, ela tinha dito se lembrar dele naquela vez na delegacia. Pensou que, se simplesmente tivesse agido como se nunca o conhecesse, talvez tudo fosse mais fácil. Antes que pudesse se aprofundar nos pensamentos, Rezu apareceu, perguntando o que ele fazia sentado no banco. Taizu respondeu rápido que estava apenas observando as nuvens. Rezu inclinou a cabeça, surpresa, e quis saber se aquilo era realmente divertido. Depois de uma pausa, ele admitiu que não era lá essas coisas. Novamente as palavras de Mia voltaram à mente. Ele refletiu que fazia sentido. Dizem que até as montanhas mudam em 10 anos. Em 5, uma pessoa tem tempo de sobra para mudar. Ele olha para Resu e pensa que, comparando o tempo que passaram juntos com o tempo em que ficaram separados, a diferença não era tão grande assim. Enquanto falava ao celular, Resu logo percebeu o olhar dele. Colocou o aparelho de lado e perguntou se havia algo de errado. Aquele sorriso fez o coração de Taisu disparar, deixando-o sem graça por um instante. Para disfarçar, comentou rápido que o lugar escolhido para a viagem era ótimo. Animada, Rezu contou que ela e Subin tinham pensado bastante. Explicou que aquele encontro seria o último antes da formatura e queria que fosse memorável. Suas palavras soaram como as de uma verdadeira veterana. Por dentro, a determinação de Taisu só aumentava. Tinha apenas um objetivo: se confessar para Resu antes que ela se formasse. Mesmo com o retorno de Mia, seu coração não vacilava. Enquanto caminhavam juntos, Rezu perguntou pela caloura. Taizu explicou que Mia havia dito que daria uma volta antes de voltar. Foi então que ela surgiu diante deles, vestindo o uniforme completo de jogo, capacete na cabeça e taco de hóquei nas mãos. Estou pronta. Taizu achou a cena estranha, enquanto Rezu sorriu, achando a caloura engraçada. Em seguida, olhou para ele e quis saber se sua direção era mesmo tão assustadora assim. Colocando o capacete, Taizu disse que não era nada demais. Ela, claro, não acreditou em suas palavras. A cena avançou e, enfim, os três chegaram à pensão. Mia estava só o bagaço, nem mesmo o equipamento de hóquei tinha ajudado. Ao verem seu estado, as garotas concluíram que ela tinha sido a azarada passageira do carro de Rezu e comentaram que só Taizu conseguia sair ileso daquela experiência. Acrescentaram ainda que, a menos que alguém fosse tão indiferente quanto ele, ninguém aguentaria. Enquanto o protagonista organizava as coisas, alguém o tocou por trás. Era outra garota. Ao se virar, ela perguntou se ele tinha um minutinho. O nome dessa é Shindabin, tem 20 anos e também é caloura. De longe, Hayun já sentia o desconforto. Logo depois, Rezu anunciou que a orientação dos calouros tinha terminado. Animada, disse que a próxima parte seria uma festa à base de bebidas leves. Explicou que todos já estavam divididos em grupos de 6, misturando veteranos e novatos para facilitar a conversa. Por fim, ergueu o copo e pediu que todos se divertissem. A maioria respondeu animada, embora alguns permanecessem indiferentes. Nesse clima, Mia pediu para trocar de grupo. Rezu respondeu que trocas só eram permitidas uma vez por hora. Taisu, calado, estranhava a divisão. No grupo dele, havia garotas demais, e isso o deixava desconfortável. Do outro lado, os rapazes encaravam com inveja, resmungando que as bonitonas sempre ficavam perto dele. Sentindo a pressão dos olhares, Taisu suspirou. Foi então que alguém ergueu o copo de suco e bateu de leve contra o dele. Era Dabin, piscando e desejando saúde. A Chihuahua, ao seu lado, queimava de ciúmes.
Sem querer ficar para trás, ergueu o copo e se juntou ao brinde, deixando Taisu preso entre as duas. Ele desviou o olhar e acabou encontrando Mia, que bebia em silêncio. Ela notou e perguntou se era mesmo obrigatório brindarem. Taisu respondeu que não era necessário. Enquanto bebia, pensou que aquela viagem já estava ficando cansativa. Havia muito mais participantes do que nos anos anteriores, e a razão era clara: o trio das calouras influenciadoras. Ha-Yoon-ji era vlogger de estudos e streamer desde o 9º ano, com cerca de 40 mil inscritos. Do Yan-woo, que só passou no vestibular após repetir a prova, tinha um canal de rádio de terror. Sua pele pálida e voz rouca a destacavam no nicho. Já sobre Shin Dabin, Taisu percebeu que não sabia quase nada. Perguntou, curioso. A amiga se surpreendeu com a dúvida dele e explicou que Dabin era a criadora do canal Dabin's Fan Day, de variedades e games, com mais de 320 mil inscritos. Ela elogiou a colega como gamer e streamer. Dabin, sem jeito, tentou diminuir, dizendo que só chamava atenção por ser razoável nos jogos. Ouvindo aquilo, Taisu pensou que ela parecia a mais famosa das três. Ele lembrou que Rezu tinha comentado que aquele ano havia muitos calouros conhecidos, e por isso, os colocou junto dele, chamando-o de a escolha mais segura. Agora fazia sentido o que ela quis dizer, mesmo sem entender por que exatamente o considerava seguro. Nesse momento, Dabin perguntou se Taisu também jogava. Ele respondeu que sim, mas apenas de vez em quando. Dabin chamou Taisu de forma casual, o que deixou Rayon incomodada em silêncio, irritada com a intimidade repentina. Ao redor, Taisu continuava desconfortável com os olhares. De repente, Dabin mudou de assunto e falou sobre o jogo Gook Bap Bap Story. Taisu ficou surpreso ao descobrir que ela também jogava. Ela contou que era fã desde o ensino fundamental e perguntou em qual servidor ele jogava. Taisu respondeu que estava no Sundae-guk e os olhos dela brilharam ao dizer que era o mesmo servidor em que jogava. Taisu ficou surpreso, olhou para Mia e lembrou que ela também estava naquele mesmo servidor. Mia congelou e cuspiu todo o suco. Brava, fingiu não entender, disfarçando ao perguntar se ele falava de servir comida. Por dentro, se perguntou se ele não se lembrava do acordo que tinham acabado de fazer, sobre agir como se não se conhecessem. Dabin, animada, comentou sobre um detalhe do servidor. Disse que havia um fazendeiro de ouro famoso chamado Han Yong Dong-han Taisu, um verdadeiro desgraçado com o mesmo nome do protagonista. De boa, Taisu confirmou que era ele mesmo. Dabin ficou em choque, sem acreditar. Logo se levantou para ir ao banheiro. Enquanto lavava as mãos, murmurou que já suspeitava desde o princípio. Com expressão de maluca, gritou que já sabia. Estava na cara, naquele dia, na recepção dos novatos, ao ouvir o nome dele, teve a sensação de que fosse a mesma pessoa. Agora não restavam dúvidas. A zumbi que estava por perto comentou que, considerando a escola ficar em Yongdong e o nome dele ser Han Taisu, seria estranho se não fosse ele. Em seguida, perguntou por que Dabin estava tão interessada nele. Dabin cerrou os dentes e explicou o motivo. No jogo, sua mestra, conhecida como Fallen Power Angel, e no caso, era a Mia, havia sido obrigada a sair depois de pagar uma grande quantia por causa dele. Antes de se retirar, a mestra pediu que Dabin cuidasse do futuro da guilda. Revoltada, ela bateu as mãos contra a pia. Aquele cara, se não fosse por ele, a chefe e eu já estaríamos enfrentando o chefe final. Yeon-woo perguntou se Dabin planejava vingança. A garota sorriu e negou. Disse que em vez disso, iria seduzi-lo. Acredite ou não, eu nunca falhei em seduzir ninguém, sabia? Ela já tinha tudo planejado. 2 alunos da mesma universidade, uma caloura com um veterano que se encontram com frequência. Pouco a pouco os sentimentos vão aparecer, e quando essas emoções chegarem ao auge, vai esmagá-lo. Amassando a lata de suco, prometeu pisar nele no exato momento em que se confessar. Vai ser minha vingança perfeita. Yan-woo achou ela um pouco louca das ideias, mas admitiu que estava curiosa sobre o desenrolar desse plano. Quando saíram do banheiro, Dabin estremeceu por causa do frio. Reclamou de só haver 2 banheiros para tanta gente e disse que não quis usar o externo por causa do clima gelado. No meio da reclamação, acabou esbarrando em 3 homens grandes. Eles a encararam de cima a baixo, comentando que ela era bem fofa e que sentiam que já a tinham visto antes. Sua amiga rapidamente correu para pedir ajuda, chamou a veterana e gritou que havia um problema. Em seguida, explicou que Dabin estava cercada pelos membros do time de luta livre da universidade. Só que em vez de confusão, a cena virou um tipo de evento de fãs. Rezu perguntou por que aquilo seria um problema, e logo depois, vários estudantes começaram a correr também atrás de autógrafos. Percebendo a situação, Rezu pediu que Taizu ajudasse do lado de dentro e chamou Hayun para dar suporte. Hayun aceitou de imediato, mas Taizu questionou se não deveria ser ele a ir para fora. No momento em que se preparava para sair, alguém o segurou pela camisa. Era Mia, que pediu para ele não ir. Temos um problema no dormitório feminino. Os 2 seguiram juntos até lá. Ao chegar, Taizu hesitou, falando baixo que não sabia se podia entrar, já que era uma área só para garotas. Mia foi direta e afirmou que precisavam ver com os próprios olhos. Ele tentou perguntar o que estava acontecendo, mas ela apontou para uma tomada e explicou, digitando no celular, que aquilo era na verdade uma câmera escondida. Taizu ficou sem acreditar e deixou escapar a voz. Mia mandou que ele ficasse quieto. Enquanto se afastavam, ele quis saber como ela havia descoberto aquilo. Mia parou,
sem entender a pergunta, até que ele explicou estar falando da câmera em formato de tomada, algo que a maioria não perceberia de imediato. Ela contou que já tinha visto algo parecido antes, mas ressaltou que o problema real não era como tinha identificado, e sim quando aquilo havia sido instalado, quem tinha colocado e se havia mais escondidas. Ouvindo aquilo, Taisu sentiu uma pontada de nostalgia e logo se lembrou de algo do passado, Mia, na biblioteca, gritando que a pergunta mais importante sempre era o porquê. Na ocasião, por estar tão animada, falou tão alto que todos a olharam, deixando-a envergonhada, cobrindo o rosto na mesa. Aliviando o clima, Taisu perguntou se era por isso que ela passava tanto tempo lendo livros. Mia respondeu que sim, que os livros eram sobre pessoas, sobre como pensavam e o que as motivava. Por isso, sempre adorava acompanhá-lo se perguntando, mas por quê? Aquela era sua antiga marca registrada. De volta ao presente, Mia afirmou que a questão mais importante era o porquê. O verdadeiro problema era entender a razão de alguém ter feito aquilo. Ao ouvir novamente aquela frase tão característica, Taisu ficou surpreso. Lembrou-se de quando dizia a ela que a expressão não soava bem, mas ela insistia em repeti-la porque achava natural. Sem perceber, ele ficou encarando-a. Mia notou e quis saber por que ele a olhava daquela forma. Ele hesitou e admitiu que o tom educado dela parecia estranho. Eu sei que deve ser estranho me chamar quando sou o único disponível, especialmente depois de você ter falado tão duramente antes. As bochechas dela coraram levemente, e com um sorriso nervoso pediu desculpas. Confessou que se sentia como uma estranha, e que por isso, não tinha ninguém em quem pudesse confiar para algo assim. Taisu concluiu que ela provavelmente vinha carregando essa preocupação há algum tempo. Logo depois, Mia estendeu a mão e disse que falaria de modo mais casual se era isso que ele queria, pedindo diretamente sua ajuda. Chamou-o de veterano Taisu. Ele congelou, sem reação. Diante do silêncio, Mia continuou. Lembrou que ele sempre foi perspicaz com essas coisas, como na vez em que um console sumiu da sala. Quando todos desistiram, ele continuou investigando. Eu sei que é meio constrangedor pedir um favor assim quando a gente mal conversa, mas não havia mais ninguém a quem eu pudesse pedir além de você. Taisu estendeu a mão e com um soco fechou o acordo. Ainda a provocou, perguntando se ela pretendia continuar fingindo que eram apenas estranhos. Mia ignorou a provocação e repetiu com seriedade que estava pedindo a ajuda dele. Naquele momento, ele sentiu que a garota diante dele era a mesma Mia de antes. Enquanto ela pegava uma bebida, Taisu perguntou se a câmera poderia ter sido instalada pelos responsáveis do dormitório. Mia disse que era improvável. Checou os outros quartos das meninas, mas apenas o dela tinha algo assim. Também achava pouco provável que tivesse sido feito por algum rapaz, já que a presidente Rezu havia organizado vigilância para impedir que homens entrassem no dormitório. Taisu logo corou ao pensar nela. Mia explicou que desde que chegaram tinha ficado deitada por causa do maldito enjoo do carro. Quando entrou no quarto pela primeira vez, não havia nada de suspeito. A primeira vez que percebeu algo estranho foi pouco antes da orientação. Diante disso, Taisu concluiu que a câmera só podia ter sido colocada nesse intervalo. Mia concordou, afirmando que o responsável só podia ser uma de suas 3 colegas de quarto, uma das 3 streamers, ou até mesmo alguém próximo delas. Para Taisu, se Mia dizia a verdade, aquilo só podia ser um caso interno. Alguém do próprio departamento estava agindo de forma maliciosa. Ela pediu que ele não contasse nada aos outros por enquanto. Confuso, Taisu quis saber o motivo. Mia explicou que, sem provas, espalhar boatos seria arriscado, já que alguém inocente poderia acabar sendo prejudicado. Corando de leve, ele perguntou se ao menos não deveriam contar a Rezu. Acreditava que ela era confiável e, afinal, presidente do conselho estudantil. Conhecendo ele bem, Mia logo sacou tudo e perguntou se Rezu era a pessoa por quem ele tinha uma queda. O rosto dele ficou vermelho, apertou a lata de café nas mãos e começou a gaguejar, tentando disfarçar. Mia o observou em silêncio. Estava na cara que ele fingia não entender do que ela falava. De repente, Rayon surgiu do mato, visivelmente bêbada. Os dois se assustaram com a aparição inesperada. Ela os encarou e, com um sorriso torto, disse que finalmente tinha encontrado seu mano e sua irmãzinha. Em seguida, encarou os dois juntos e quis saber o que estavam fazendo escondidos. Taisu congelou com a cena e logo perguntou onde estavam os rapazes do time de luta livre. Se achando um pouco, Rayon respondeu que eles a estavam incomodando, então resolveu acabar com todos, derrubando-os na porrada. Até mesmo uma responsável do clube de luta se admirou com tanto talento e a convidou. Mia se assustou e questionou se ela realmente havia derrotado todos. Ryun inflou as bochechas, mostrando frustração. Mia a chamou pelo nome em tom suave, sentindo uma pitada de medo. Pensou que desde o momento em que a encontrou no corredor, havia uma tensão estranha entre elas. De repente, Rayon se aproximou, exigindo saber o que estava acontecendo entre Mia e Taisu. Mia ficou confusa com a pergunta, sem entender o motivo daquela pressão. Mas Rayon elevou a voz novamente, cobrando uma resposta direta. Lembrou que Mia havia dito que estudar na mesma escola que Taisu era apenas coincidência. Também destacou que morar ao lado dele era outra coincidência, e por isso, não fazia sentido que os dois agissem como se fossem próximos. Logo depois, partiu para a ofensiva. Disse que, apesar de fingir até então, Mia agora estava se encontrando com Taisu em segredo no meio da noite. E para ela, isso era a prova de que vinha mentindo o tempo todo. Confusa, Mia perguntou a Taisu por que ela estava daquele jeito. Ele respondeu que provavelmente alguém havia lhe dado álcool, já que Rayon não se dava bem com bebidas. Em lágrimas, Rayon desabou, chorando alto como uma criança. Reclamou que Mia sempre dizia que ela e Taisu já tinham terminado há muito tempo e que não gostava mais dele, mas
Mas, para ela, aquilo era mentira. Colocou a cabeça no chão e continuou berrando sem parar. A cena deixou tanto Mia quanto Taisu preocupados. Assim, a primeira noite da viagem terminou com os dois, levando Raion em segurança até o quarto dela. O protagonista decidiu seguir a sugestão de Mia, manter tudo em segredo, exceto para Rezu, até terem certeza do que realmente estava acontecendo. Com isso, combinaram agir na manhã seguinte e encerraram a conversa ali. Porém, ao amanhecer, algo inesperado aconteceu. Parecendo um zumbi, Taisu despertou e logo percebeu uma multidão de alunos reunidos, murmurando sobre uma possível briga. O peito dele se apertou de ansiedade ao ver a confusão. No centro do tumulto, Hyun-ji apontava diretamente para Mia e a acusava. Eu vi essa garota. Ela tentou espionar nosso quarto secretamente. Estava instalando uma câmera. Rezu, nervosa, tentou acalmar os ânimos, pedindo que todos se acalmassem. Enquanto os estudantes fofocavam sobre, Hyun agarrou Taisu, sentindo medo. Tremendo, questionava o que aquilo significava. Se Mia, sua maninha, poderia mesmo estar envolvida em algo tão baixo. Sorrindo, Taisu a acalmou e pediu para ela não se preocupar. Mia jamais faria isso. Mia, por sua vez, observava a situação em silêncio, surpresa por aquela garota ter a confrontado diretamente. Realmente não esperava isso, já suspeitava dela, e agora tinha certeza, ela é a culpada. Hyun-ji, colega de quarto de Mia, e também uma das youtubers famosas. Segundo Mia, na festa de boas-vindas, Hyun-ji havia sido excessivamente amigável, e acabou a deixando muito desconfortável. De longe, Taisu murmurou para Mia, que se algo desse errado, ele interviria. Mas ela devolveu o sinal, mostrando que poderia muito bem cuidar sozinha da situação. Pensou consigo mesma, e Taisu era mais esperto do que havia imaginado. Voltando para ontem à noite, carregando a bêbada Hyun nos ombros, Taisu caminhava ao lado de Mia. Ele comentou que talvez fosse melhor parar de procurar pelo culpado. Surpresa, ela questionou se ele falava sério. Taisu explicou que seria quase impossível encontrá-lo, já que todos os suspeitos eram meninas, ela não poderia simplesmente interrogar cada uma. Mia perguntou qual era a alternativa. Ele respondeu que a solução era simples, fazer o culpado se revelar. Ela não entendeu muito bem. O protagonista questionou como ela estava pensando em encontrá-lo. Mia contou a maneira mais simples, que havia pensado em vigiar a câmera, esperando que alguém viesse buscá-la. Ele rebateu dizendo que, percebendo a vigilância, o culpado poderia apenas destruir o aparelho. Quando ela perguntou o que fariam então, ele devolveu a questão, perguntando quando as pessoas mais baixam a guarda. Mia achou que era uma charada. Ele explicou. A resposta é, de manhã cedo, logo depois de acordar. Se você conseguiu dormir profundamente, isso significa que estava relaxado o bastante para baixar a guarda. Esse é o momento em que estão mais indefesos, e é aí que você pode tomar o dispositivo. Assim, ela terá que vir até nós para recuperá-lo. Mia ouviu tudo calada. De volta ao presente, a garota seguia acusando. Gritava que tinha visto Mia escondendo a câmera naquela manhã, e dizia que outros também poderiam confirmar. Apontou para Dabin, que acabou entrando na conversa, afirmando ter visto Mia agir de forma estranha, mexendo em seus pertences e colocando algo no bolso, que na hora não imaginou ser uma câmera. Taisu refletiu que só ele, Mia e Rezu sabiam a verdade. Não esperava que a culpada atacasse tão abertamente. Imaginava que tentaria resolver em segredo. Agora, hesitava em intervir, temendo complicar ainda mais a situação. Mia sorriu para Hyun-ji, perguntando se era apenas aquilo o motivo de tanta confusão. Para ela, parecia ridículo. Em seguida, tirou do bolso o objeto em questão, uma escova de dentes. Dabin ficou chocada e perguntou se era realmente só isso. Mia mostrou e questionou Hyun-ji sobre como aquilo poderia ser uma câmera. A garota começou a demonstrar nervosismo e, gaguejando, disse que ouviu Mia no telefone, falando sobre enviar alguns vídeos. Mia sorriu novamente e ofereceu seu celular. Você está dizendo que eu gravei algo em vídeo, certo? E de acordo com o que você falou, eu estava planejando mandar isso para alguém. Então por que não verifica você mesma? Registros de chamadas, mensagens, galeria, tudo o que você quiser. Se não estiver lá, é só dizer, desculpa, eu ouvi errado, foi um mal entendido. E pronto. Ficaria tudo bem assim. Ou você precisa verificar até isso para acreditar em mim. Para reforçar, Mia abriu sua mochila diante de todos e a esvaziou, revelando apenas cadernos, canetas e um carregador. Nada além disso. Hyun-ji ficou ainda mais nervosa, sem saber o que dizer. Mia manteve o sorriso e mostrou que aquilo era tudo o que havia trazido, além de alguns lanches compartilhados no dia anterior. Rezu tentou intervir, pedindo que não fossem tão longe, mas Mia garantiu que estava tudo bem. Disse que mal-entendidos aconteciam, que às vezes as pessoas entendem errado, e que não havia forma mais rápida de acabar com isso do que mostrando a verdade. Pela sua expressão, provavelmente Hyun-ji estava se borrando toda. Estava sendo humilhada na frente de todos. Ao observar a cena, Taisu percebeu que com aquilo, a situação estava praticamente resolvida. Ele sempre acreditou que se houvesse uma culpada, seria uma das colegas de quarto de Mia. Seria arriscado demais para qualquer outra pessoa. Caçá-la abertamente não funcionaria, por isso a melhor estratégia era fazê-la se revelar sozinha. Para garantir, chegou a passar um pouco do próprio creme de mãos no local da câmera. Assim poderia identificá-la pelo cheiro caso tentasse recuperá-la.
mas nada aconteceu, o que mostrava que ela ainda não sabia da descoberta. Essa diferença de informação deixava tudo mais fácil. A culpada não teria como prever seus próximos passos. Seu plano era esperar que, em pânico, ela tomasse a iniciativa, mas não imaginava que teria coragem de atacar antes. Ainda assim, o que mais o chamava a atenção era a postura de Mia, que se mantinha incrivelmente calma mesmo diante das acusações. A maluca desesperada tentou outra justificativa. Disse que ainda não haviam verificado tudo e que Mia poderia estar escondendo a câmera no próprio corpo. Poderia muito bem ter jogado tudo da bolsa de propósito para que ninguém desconfiasse. Rezu ficou indignada com a sugestão. Com um sorriso, Mia perguntou se era mesmo necessário chegar a esse ponto. Tirando os óculos, ofereceu mais uma chance a Yundi, dizendo que bastava admitir o erro e encerrar tudo ali. Com um olhar frio, provocou. Não podemos simplesmente terminar por aqui? Aproximando-se dela, comentou que mesmo que tivesse se enganado, aquela era uma boa chance de deixar tudo em silêncio e seguir adiante. Em seguida voltou a perguntar, ou realmente temos que ir tão longe? Taizu ficou apreensivo, percebendo que Mia estava de fato muito brava. Tentou contê-la, pedindo que não passasse dos limites, mas logo travou quando ela começou a tirar as roupas diante de todos, revelando suas belas curvas e encarando Yundi diretamente. Então o que vem a seguir? Vai dizer que escondi no cabelo? Se depois de tudo isso você ainda não consegue confiar em mim, será que eu deveria tirar tudo? Isso finalmente iria satisfazer você? Depois disso, a situação se acalmou um pouco. Taisu pegou a jaqueta e a colocou sobre os ombros de Mia. Ele perguntou se realmente era necessário ter ido tão longe. Ela corou com um gesto e agradeceu em voz baixa. Em seguida, nosso protagonista explicou que, após o ocorrido, todos revistaram a pensão, mas não encontraram nenhuma câmera. O incidente terminou com Yundi rendida. Chorando, ela pediu desculpas a Mia. Rezu, como veterana, assumiu a responsabilidade e sugeriu que o assunto fosse encerrado ali. A confusão já havia sido esclarecida, o pedido de desculpas feito, e até mesmo Mia disse que a perdoava. Ainda assim, ela permaneceu séria, sem demonstrar reação alguma. Taisu refletiu que a situação poderia ter se agravado muito mais, mas por sorte, Mia decidiu encerrar. Não esperava que ela fosse tão longe a ponto de agir daquela forma, mas o resultado tinha funcionado. Logo depois, Mia chamou a presidente Rezu e pediu Yundi emprestada para uma conversa em particular. A veterana ficou desconfiada, mas Mia prometeu que não iria agredi-la, lembrando que já tinha dito que a havia perdoado. Ela sorriu e comentou que, se encerrassem daquela forma, apenas restaria um clima estranho entre elas. Por isso, sugeriu que Yundi ao menos pagasse uma bebida. Com Mia levando consigo, Rezu pediu a Taisu que ficasse de olho nas duas. Já sentadas, Mia pediu que Yundi começasse a falar e contasse tudo. Taisu, que as acompanhava, mostrou a câmera e explicou que não a tinha denunciado antes porque queria confirmar uma coisa. Perguntou por que ela havia instalado o aparelho e qual era o objetivo. Yundi ficou em choque ao ver o dispositivo em suas mãos. Ele insistiu, lembrando que Mia não queria transformar aquilo em um escândalo, e pediu que fosse honesta. Nervosa, a garota questionou por que ele estava com a câmera, alegando que deveria estar com Mia. Nesse momento, Hayun surgiu, puxou as bochechas de Yundi e revelou que tinha ficado com a câmera o tempo todo. Taisu explicou que esse era o motivo de não a terem encontrado na busca. A ideia de que Mia tinha a câmera serviu apenas para criar essa impressão, quando na verdade ela estava com Hayun o tempo todo. Taisu usou o nome de Rezu para manter as garotas fora do quarto, para assim Hayun entrar no quarto e encontrar o aparelho. Ao ver o objeto, imaginou que era o que Taisu mencionava. Taisu pensou que, se a câmera tivesse sido entregue a alguém de fora, conseguiriam retirar a prova do local. Então voltou-se para Yundi e disse: "Imagino que tenha sido confuso. A câmera sumiu logo depois que você acordou, e ainda te chamaram de repente, sem tempo para reagir." No fim, resultou que Mia nem sequer tinha a câmera. Mia comentou que Yundi provavelmente se esforçou para não parecer suspeita, mas mesmo assim deixou sinais. Explicou que, quando as meninas estavam saindo do quarto, a única que olhou para a tomada foi ela. Com o cartão de memória em mãos, o protagonista explicou o restante da história. Encontrou imagens de Yundi ligando a câmera. Havia outros vídeos também, mas todos com algo em comum. O aparelho estava sempre voltado para as bagagens, e nunca para as pessoas. Exposta, Yundi ficou sem saída e prometeu contar toda a verdade. Disse que nunca teve más intenções. Para não perder capítulos inteiros apenas com ela chorando e tentando se explicar, nosso protagonista resumiu tudo para nós, espectadores. Antes mesmo desse incidente, Yundi já sofria com pertences danificados ou roubados. Isso a deixava constantemente estressada e, em viagens em grupo, costumava instalar câmeras apenas por segurança. Desta vez, não conseguiu apagar os dados nem reagir a tempo porque nunca imaginou que alguém perceberia. Quando achou que Mia estava com a câmera, entrou em pânico, temendo que fosse usada contra ela. Se os outros descobrissem, sua reputação e tudo o que havia construído iria por água abaixo. Yundi contou que o dispositivo tinha um botão externo para apagar todo o conteúdo, e por isso fez de tudo para recuperá-lo. Entre lágrimas, explicou que se estivesse bem escondido, não teria como agir, mas se conseguisse recuperá-lo, talvez ainda houvesse uma chance de resolver. Antes que Mia a confrontasse, pensou que precisava tomar a iniciativa. Foi a única coisa que lhe passou pela cabeça, até acabar perdendo o controle. Essa era toda a história do que havia acontecido.
Depois da confissão, Mia respondeu com calma. Disse que já imaginava algo parecido. Se a intenção dela fosse ruim, ela teria filmado mais do que bagagens. E se o objetivo fosse gravar conversas, um gravador de áudio seria muito mais eficiente. Taizu refletiu que talvez Mia já tivesse previsto isso desde o início. Por isso, em vez de ir à polícia, decidiu falar com ele primeiro. Ao ouvir tantas desculpas, Mia enfim disse que acreditaria nela. Suas palavras pegaram todos de surpresa, e um silêncio tomou conta do ambiente enquanto a encaravam. Intrigada, perguntou por que estavam olhando para ela daquele jeito. Yoonji, em lágrimas, assumiu a culpa e admitiu que estava errada. Mia respondeu que isso já era suficiente. Ainda chorando, Yoonji perguntou se Mia estava mesmo disposta a deixar tudo para trás, incapaz de acreditar que poderia ser perdoada depois de tudo. Com calma, Mia disse que estava tudo bem, explicando que só queria entender o motivo de ela ter instalado a câmera. Sorrindo, ela disse que só não queria estragar o clima do departamento logo no início do semestre e que poderiam simplesmente observar Yoonji por mais tempo, para confirmar se estava dizendo a verdade. Logo depois, deixou transparecer uma expressão sombria apenas para assustá-la. Se estivesse mentindo, certamente se lembraria daquela aura pesada. Hayoon, surpresa, comentou com Tae-soo que Mia parecia uma pessoa totalmente diferente. Perguntou se aquela ainda era a mesma Mia que conheciam. Em silêncio, Tae-soo também estava em dúvida. Lembrou das palavras dela na noite anterior. Enquanto caminhavam juntos pela estrada, Mia agradeceu a Tae-soo, chamando-o de veterano. Ele se surpreendeu e quis saber o motivo. Ela explicou que era por tê-la ajudado sem questionar nada, mesmo depois de tudo. Admitiu que havia se preocupado, já que depois de ser tão dura com ele, poderia muito bem ter sido ignorada. Talvez eu tenha te interpretado um pouco mal. De volta ao presente, enquanto as garotas se afastavam, Tae-soo ficou olhando para o céu, incapaz de tirar sua ex da cabeça. Assim chegava ao fim a longa e desgastante confusão durante a viagem. Seguindo o desejo de Mia, apenas os envolvidos ficaram sabendo do ocorrido. Yoonji, já mais calma, entregou o dispositivo e prometeu cooperar dali em diante. Também contou tudo às colegas de quarto e compreenderam rápido. Na verdade, acabaram sentindo pena dela, talvez por já terem passado por situações parecidas. Logo depois, Da-bin se emocionou e pediu desculpas a Mia, chorando e admitindo que tinha sido a pior de todas. Tae-soo percebeu que no fim, as meninas gastaram mais tempo se desculpando com Mia do que o contrário. Mais tarde, Mia agradeceu a Tae-soo, confessando que não imaginava que o raciocínio rápido dele fosse funcionar tão bem. Ele então perguntou se ela realmente ficaria bem depois de tudo. Sem entender, Mia quis saber do que ele estava falando. Tae-soo explicou que todos a tinham visto quase pelada e perguntou se não achava aquilo constrangedor. Disse que entendia sua raiva, mas questionou se mesmo assim não tinha sido exagerado demais. Envergonhada, Mia retrucou, perguntando se deveria ter ficado parada enquanto Yoonji a atacava. Disse que ignorar teria sido ainda mais irritante e que no fim era apenas um sutiã esportivo. Gaguejando, pediu que ele não entendesse errado. Não era aquele tipo de garota. Tae-soo ficou confuso. Como assim? Que tipo? Completamente vermelha, ela explicou. Ah, eu não sou alguém que tira a roupa em qualquer lugar e a qualquer hora, ok? Sem conseguir esconder a vergonha, começou a bater o pé no chão, pedindo que, se fosse para ele entender, que entendesse logo de primeira. Repetir era embaraçoso demais. Tae-soo admitiu em pensamento que de fato tinha interpretado errado. Logo comentou que se Yoonji tivesse mentido, o desfecho poderia ter sido bem diferente. Mia respondeu sem hesitar que nesse caso teria levado o assunto à polícia. Ainda assim, afirmou que não acreditava que Yoonji fosse esse tipo de pessoa. Apenas havia entrado em pânico. Completou dizendo que se fosse a verdadeira culpada, teria tomado muito mais cuidado. Ele concordou em silêncio, embora achasse que tudo tinha sido resolvido de maneira simples demais. Mia concluiu dizendo que se algo parecido acontecesse outra vez, lidariam com isso quando chegasse a hora. Para ela, o importante era seguir em frente. Em seguida, confessou que seu único objetivo era se formar em paz, sem confusões. Contou que no instante em que encontrou a câmera, entrou em pânico, e até agora a lembrança ainda lhe causava arrepios. Tae-soo ficou surpreso ao ouvir aquelas palavras, mas Mia, tranquila, afirmou que dali em diante não teria mais ninguém para atrapalhar sua vida escolar. Ele então perguntou se ela realmente acreditava nisso, em uma vida pacífica, depois de todo aquele caos que acabou de causar. Mia parou para pensar, mas não teve tempo de responder. De repente, foi cercada por vários alunos tirando fotos. Por causa do incidente, tinha se tornado famosa de forma inesperada. Algumas garotas se aproximaram, rindo e dizendo que ela não deveria ter escondido o quanto era fofa. Sem jeito, Mia ficou completamente perdida diante de tanta atenção. Enquanto isso, os dois amigos de Tae-soo apareceram furiosos. Pressionando o protagonista, foram direto cobrar explicações, lembrando que ele mesmo havia dito que Mia era sua irmã mais nova. Agora tinham descoberto que aquilo não era verdade. Tae-soo tentou se justificar, dizendo que havia inventado a história da irmã mais nova no impulso do momento. Já Mia estava ferrada. Ao se olhar no espelho, percebeu que estava sem os óculos. Com todas aquelas atitudes descuidadas, não tinha noção de quanto havia se tornado o centro das atenções de todo o departamento. A cada minuto, a multidão ao redor aumentava. Sem os óculos, os colegas a encaravam com ainda mais entusiasmo, comentando que ela ficava muito melhor sem aquele disfarce sem graça. Alguns admitiram que já a achavam fofa antes. Outra colega pediu que repetisse a expressão brava, dizendo que tinha ficado muito foda.
Assim, Mia acabou sufocada pela multidão, que mais parecia um bando de urubus atrás de carniça. Taisu pensou que o curso de medicina reunia tanta gente excêntrica que os outros departamentos já os apelidavam de Clube dos Esquisitos. Mia gritou para que todos parassem. Para Taisu não restava dúvida. Ela já tinha deixado sua marca como alguém impossível de esquecer. Pouco depois, uma postagem sobre Mia começou a circular nas redes sociais. Ela não fazia ideia de quem havia publicado aquilo, e só percebeu a foto quando chegou em seu quarto. A segunda noite da viagem chegou, e o clima ficou ainda mais animado. Yundi pegou o microfone e anunciou que, pelo crime de ter estragado o humor do evento na manhã anterior, ela mesma se encarregaria de animar todos de novo. Subiu no palco e começou a cantar. Taisu refletiu que, apesar de alguns incidentes, o retiro de 3 dias estava perto do fim em relativa paz. Ao ouvir a música, Rezu suspirou, dizendo estar aliviada por tudo ter terminado bem, já que havia passado o dia preocupada. Ao lado dela, Taisu apenas concordou. Seus pensamentos voltaram para sua ex, que desde cedo vinha sendo alvo de assédio. Os veteranos não a deixavam em paz. Ora a provocavam, ora a mimavam. Em certo momento, até tentaram dar comida em sua boca, pedindo que abrisse a boquinha. Irritada, Mia reclamou que podia comer sozinha. Taisu concluiu que ela havia virado alvo, e que aquele tratamento provavelmente duraria uns bons meses. Depois, lembrou-se do verdadeiro motivo de estar ali. Tinha faltado 2 dias de trabalho apenas para aproveitar a chance de passar um tempo com Rezu. Normalmente, jamais deixaria passar a oportunidade de ganhar uma grana, mas, por ela, abriu mão sem pensar 2 vezes. No entanto, no fim das contas, ainda não tinha conseguido fazer nada. Pouco depois, alguns estudantes perguntaram a Rezu se ainda havia soju. Ela ficou surpresa com a rapidez com que tudo tinha acabado. Taisu pensou que poderia ser a oportunidade de sair junto com ela. Porém, para seu azar, Rezu achou que não ficaria bem deixar o salão. Então pediu a Taisu que fosse comprar cerveja em seu lugar. Ele, claro, concordou. Aceitou o cartão dela e decidiu que só precisava ir rápido e voltar logo. Porém, não queria ir sozinho. Olhou para seu amigo, que estava tentando conquistar algumas novinhas, e anunciou que faria um truque de mágica para fazer a cerveja sumir em um só gole, e que, se conseguisse, as meninas teriam que pagar uma refeição para ele depois. As garotas, sem dar bola, perguntaram por que tinham que ser logo elas. Atrás de companhia, Taisu seguiu em direção ao dormitório feminino. As meninas estavam animadas. Olha se não é o nosso querido Taisu. Que momento perfeito. Hayon, em especial, mal se aguentava de tanto que tinha bebido. Uma delas desenhava no rosto dela, enquanto outra dizia que, quando terminasse de se arrumar, tiraria uma foto em grupo para marcar o momento. Convidaram o protagonista para participar também. Ele pensou que seria melhor ir sozinho mesmo e meter logo o pé dali. Enquanto caminhava, refletiu que depois de toda aquela confusão causada por Mia naquela manhã, jamais teria imaginado que a noite acabaria calma daquele jeito. Seguiu em frente para comprar as bebidas, mas seus pensamentos sempre retornavam à sua ex. Fazia 5 anos desde a última vez que a tinha visto, e não era surpresa que tivesse mudado tanto. Ainda assim, achava estranho como ela parecia entender tão bem aquele tipo de câmera escondida. Ele lembrou que, na época, ela havia garantido que nada demais tinha acontecido com ela. Mas será que tinha mesmo? Ou será que, nesses anos, ela se envolveu em algo perigoso? Enquanto pensava, avistou a própria parada à beira da estrada, aproveitando a brisa noturna e iluminada pela luz da lua. Quando Taisu a chamou, ela se assustou e meteu o pé, exigindo saber como ele a tinha encontrado. Confuso, Taisu apenas a observou. No desespero, Mia acabou tropeçando e caindo. Ele correu até ela, estendeu a mão e perguntou se estava bem. Ela fez uma careta de dor, mas ao encarar os olhos dele, corou levemente. Taisu questionou o motivo da surpresa, dizendo que ela parecia ter visto um fantasma. Com um sorrisinho, Mia rapidamente se desculpou e pediu que ele fingisse não tê-la visto, prometendo até pagar um sorvete depois. Isso só deixou Taisu ainda mais confuso. Em seguida, ela perguntou, de forma desajeitada, se ele estava cumprindo alguma missão, insinuando que talvez os veteranos o tivessem mandado atrás dela. Ao ouvir isso, Taisu pensou que talvez ela realmente tivesse passado por momentos difíceis no passado. Caminhando juntos, seguiram para comprar as cervejas. No trajeto, Taisu comentou sobre como o departamento parecia sempre intenso demais. Mia concordou e brincou, dizendo que talvez a escola só escolhesse extrovertidos nas entrevistas. Taisu respondeu sem tanta convicção, mas ela completou dizendo que, apesar de exagerados, todos eram boas pessoas. Confessou que, quando chegou à pousada, estava preocupada em não se encaixar. Taisu ficou feliz por vê-la animada e pensou que jamais teria imaginado poder compartilhar um momento assim com ela de novo. Mais adiante, ele comentou que o lugar parecia familiar. Mia quis saber o que ele queria dizer, e novamente ele lembrou do passado, da colina atrás da escola onde costumavam ir. Ela permaneceu em silêncio, observando o entorno. Taisu, por sua vez, refletiu que nunca acreditaria que teria outra chance de andar e conversar com Mia daquela forma. Perguntou se o lugar não trazia lembranças, recordando os dias em que pegavam livros na biblioteca e liam até o pôr do sol. A memória o levou de volta àquela época, os dois em um banco, lendo juntos. Taisu se lembrou e perguntou se ela recordava da vez em que chorou em seu colo quando um personagem de um livro morreu. Envergonhada, ela respondeu que não se lembrava de jeito nenhum. Na época, Taisu ainda reclamou que ela havia molhado sua
calça de tanto chorar, deixando-a toda melequenta. A lembrança ainda o fazia rir. Corada, Mia insistia que não lembrava de nada. Para Taizu, no entanto, aquela era uma das poucas memórias verdadeiramente felizes do tempo de escola. De repente, Mia comentou que ele havia mudado, dizendo que não se lembrava de ele ter essa vibe tão tranquila antes. Taizu respondeu que ninguém permanecia o mesmo para sempre e explicou que aprendeu muito a lidar com pessoas nos trabalhos de meio período. Tanto você quanto eu já não somos mais crianças, não é? Agora que vamos continuar nos vendo na escola, se fizermos algo errado, vamos pedir desculpas de verdade. Mesmo assim, Mia insistiu que queria manter distância, acreditando que seria o melhor. Pediu desculpas se havia sido um pouco dura demais, o que deixou Taizu surpreso. Então perguntou se ele se lembrava do primeiro dia em que se encontraram na escola. Ele quis confirmar se ela se referia ao dia da cerimônia de entrada. Voltando para a cena em questão, Mia havia pedido que ele cuidasse da própria vida, dizendo que seria melhor para os dois se permanecessem afastados. No presente, explicou que não tinha sido culpa dele, apenas queria que fossem estranhos o máximo possível. Questionou por que o destino insistia em aproximá-los de novo, lembrando que, se não fosse pelo reencontro na delegacia ou no campus, nunca o teria tratado daquela forma. Pediu desculpas mais uma vez, chamando-o de Han Taizu. Por fim, reforçou: mesmo assim, eu realmente não quero falar sobre o passado. Sabe, foi bem difícil pra mim naquela época. Mas se você realmente insistir, eu posso te contar. Já que vamos continuar nos encontrando até a formatura, evitar um ao outro também não seria possível. Além disso, quando nos formarmos, eu não estarei mais por aqui, entende? Ela então começou a se afastar, dizendo que deveriam voltar porque todos provavelmente estavam esperando e que a noite estava esfriando. Taizu permaneceu em silêncio, não conseguia falar. Sabia que se continuasse insistindo no passado dela, seria demais e poderia reabrir feridas. Se forçasse só mais um pouco, Mia poderia simplesmente desaparecer de repente. Mesmo com isso em mente, ele a chamou. Porém, naquele momento, Hezu apareceu e gritou por ele. A rapaziada estava enlouquecida atrás das bebidas e Taizu havia demorado demais. Enquanto a veterana tentava acalmar a confusão, Mia se apressou para ajudá-la, entregando as bebidas. A presidente levantou a voz, pedindo para não empurrarem, e anunciou que as bebidas tinham chegado. Os colegas, surpresos, riram e perguntaram se ela tinha tentado fugir. Sem jeito, Mia disse que só tinha dado uma volta rápida. Taizu pensou que estava tudo bem, não havia motivo para a pressa. Mia havia deixado claro que seu objetivo era apenas se formar. Ainda haveria outros dias, aquele não seria o único. E assim, a primeira viagem do terceiro ano chegou ao fim. Foram dias cheios de incidentes, mas também de perguntas sem resposta. No entanto, no último dia, enquanto voltavam no carro da veterana, algo aconteceu, e nosso protagonista enfim teve sua chance. Depois de longos 3 dias, ele finalmente conseguiu um tempo a sós com sua cremosa. Mas, antes que as coisas esquentassem, sua ex, que também estava no carro, tossiu alto, quebrando o clima. Com seu jeito debochado, comentou que se o carro não tinha problema nenhum, então já podiam seguir viagem porque queria descansar. O ambiente ficou estranho. Hezu, envergonhada, escondeu o rosto, enquanto Rayun explicou que tinha sido apenas uma pedrinha no vidro. Com uma aura sombria, completou: ou devo ligar para a seguradora? Taizu, nervoso, pediu desculpas a Hezu, dizendo que tinha tropeçado sem querer. Ela apenas deixou isso de lado, dizendo que não havia problema. No fim, nada aconteceu por causa das duas lá atrás. Irritada, Mia desviou o olhar para a janela e comentou que se soubesse que seria assim, teria preferido ir de ônibus, mesmo lotado. A fala despertou a desconfiança de Rayun, que insinuou que Mia poderia ter evitado o ônibus de propósito. A acusação a pegou desprevenida, sem entender o que ela queria dizer. Foi então que Rayun explicou que ainda suspeitava dela, acreditando que mentia sobre não ter mais sentimentos por Taizu. Disse que Mia talvez estivesse apenas usando aquela situação como desculpa para se aproximar dele. Toda vermelha, acrescentou que ainda não confiava nela, mesmo depois de ter dito que não havia nada. O clima pesou, mas Mia a achou muito fofa. Abraçou Rayun e zombou da expressão emburrada dela, aumentando ainda mais a vergonha da garota. Com um sorriso, garantiu que não havia segundas intenções. Relembrou que a entrada na universidade tinha sido apenas coincidência e que nunca havia planejado reencontrar ninguém do passado. Rayun ainda não parecia acreditar, então Mia reforçou: se não acredita, pensa só. Já se passaram 5 anos, não é? Namorar aquele cara foi só uma coisa passageira, lá no fundamental e no ensino médio. Faz tanto tempo que nem sinto mais nada, então não precisa se preocupar comigo. Mesmo assim, Rayun manteve a desconfiança e perguntou se aquilo era realmente verdade. Mia, em tom provocador, sugeriu: se não acredita em mim, quer que eu te ajude a ficar com o Han Taesu? A sugestão foi tão inesperada que deixou a pobrezinha toda vermelha, sem acreditar que aquilo fosse sério. Mas Mia continuou, dizendo que bastava ela admitir, pois a oferta era real. Revelou ainda sua curiosidade desde o instante em que a viu parada diante do quarto dele. Logo perguntou: será que ele realmente não percebeu que você gosta dele? Porque todo mundo parece saber disso. Você já se declarou alguma vez? Ouvir a dura realidade foi demais para Rayun, e logo admitiu de forma hesitante que desde criança tinha aulas particulares com ele. Desabafou: talvez seja por isso que ele ainda só me veja como aluna ou como uma irmã mais nova. Acho que ele se sente até culpado por isso, como se fosse errado. Ao ouvir essa explicação, Mia caiu na gargalhada, incapaz de se conter. Rayun, completamente envergonhada, gritou para que ela parasse de rir. Enquanto isso, Taizu e Hezu, que observavam de longe, não entendiam absolutamente nada do que estava acontecendo entre aquelas duas. Mia então pediu desculpas e disse que não havia motivo para preocupação, lembrando que todos já sabiam
sabiam o quanto ele era difícil. Comentou que, se não desse certo depois de 10 tentativas, bastava tentar 100. Encerrando o assunto, concluiu que era isso, mas, antes, apontou para os 2 pombinhos do lado de fora. E aquilo ali, acho que deveria ser resolvido primeiro, na minha opinião. A cena avança para uma semana depois, quando o semestre já havia começado. Uma voz chamou por Mia, e ao ouvir, Taisu logo olhou na direção. Foi então que viu sua ex com os cabelos soltos, exibindo um visual chamativo. Desde a viagem, ela havia abandonado de vez a aparência nerd, e em pouco tempo, se tornou o centro das atenções entre os calouros. Yundi não saía de perto dela. Mia mandava que parasse de segui-la, mas a garota se agarrava ao seu braço, declarando que ela era a única para ela. A ousadia surpreendia Mia. Para Taizu, ficava claro que sua ex tinha uma personalidade forte, ainda mais depois de tudo o que havia feito com Yunji, a culpada de antes. Surpreendentemente, porém, a garota passou a segui-la como uma fã obcecada, talvez apaixonada pelo lado frio e carismático que Mia mostrou naquele dia. Yundi chegou a sugerir que ela tentasse fazer streaming por ser tão bonita, mas Mia recusou sem interesse. Desde aquele incidente, Mia deixou o disfarce desajeitado para trás. Quando Taisu perguntou o motivo, ela explicou que suas colegas haviam prometido esperar todos os dias em frente à sua casa para ajudá-la a se arrumar, caso não conseguisse sozinha. Taizu, desconfiado, não acreditou. Pensou que antes ela nunca se importava em se arrumar, mas sabia que não era por incapacidade. Afinal, já a tinha visto diferente quando se encontraram na delegacia. Uma voz alegre interrompeu seus pensamentos. Era Hayun, que logo em seguida pulou em suas costas, chamando-o de Opa. Animada, perguntou se as aulas já tinham acabado. Ao ouvir que sim, lembrou de que ele também não tinha trabalho naquela noite. Empolgada, sugeriu que fossem juntos ver as flores desabrochando em frente à escola. Para ela, era o momento perfeito. Taisu percebeu que, depois da viagem, Hayun estava mais grudenta que o normal. Sabia que ela já era assim, mas agora parecia ainda mais provocativa. Logo, uma ideia surgiu em sua mente. A cena então mudou. Um cartaz anunciava fotos instantâneas por apenas 5.000 wons. Orgulhoso, Taizu, claro, havia encontrado um jeito de ganhar dinheiro. Já Hayun, coitada, foi tapeada e agora trabalhava de graça no esquema. Confusa, perguntou como aquilo tinha acontecido, já que só queria ver as flores ao lado dele. Ele explicou, um pouco envergonhado, que no primeiro ano havia ganhado uma câmera instantânea e 30 filmes em um evento do clube de fotografia. Como a revenda tinha pouco valor, guardou tudo no armário e esqueceu. Mas quando Hayun mencionou as flores, a lembrança voltou, e como naquele dia estava livre do trabalho de meio período, decidiu aproveitar. Hayun ficou chocada, mas Taisu agradeceu, dizendo que aquilo só era possível graças a ela. Essas palavras a animaram novamente, convencendo-a de que também era uma forma de ver flores juntos. Não é como se eu não soubesse que tipo de pessoa ele é, quando comecei a gostar dele. Determinada, levantou-se e começou a gritar para atrair clientes. Comentou que depois do trabalho, se terminassem cedo, ele teria que ir ver as flores com ela. Taizu concordou, e Hayun, alegre, continuou ajudando. Estava decidida a insistir quantas vezes fosse preciso. Não importava quantas vezes, seu coração permaneceria firme. Mas a felicidade dela foi interrompida quando uma garota se aproximou, perguntando se o valor era realmente 5.000 wons por foto. O sorriso de Hayun sumiu no mesmo instante ao reconhecer a voz. Era Dabin, que perguntou se poderia escolher com quem tiraria a foto.